Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e no vídeo de hoje trago para vocês a resolução das questões de Química da prova do Enem Digital, o famoso Exame Nacional do Ensino Médio, que teve pela primeira vez então aplicada uma prova digitalmente para ser respondida no computador das escolas selecionadas, né? Essa prova que foi aplicada em 2021, ainda referente ao ano de 2020. Então, por enquanto, a gente já teve duas aplicações do Enem, né, referente a 2020, uma tradicional no papel e a sua versão digital que iremos fazer agora. Bem, comentários sobre essa prova. Eu separei aqui 18 questões relacionadas à química, porque o que acontece? São 45 questões em ciências da natureza para ser dividida em química, física e biologia. Então, nós temos uma expectativa de 15 questões para cada matéria. Entretanto, é comum, e sempre acontece na prova do Enem, de haver questões interdisciplinares, né? Questões que envolvam conhecimentos de biologia e química, que é o mais comum, de química e física, certo? Na prova em papel, eu separei 20 questões de química, nessa prova aqui eu separei 18. Então, houve uma incidência um pouquinho menor de química, ou, digamos assim, uma interação de química com as outras matérias um pouco menor do que na prova de papel. O grau de dificuldade. Eu considerei essa prova do Enem Digital um pouco mais fácil que a do Enem em papel, certo? O que a princípio não seria um problema, afinal o Enem ele tem um método de definir a pontuação que normaliza a nota, ou seja, se a prova é mais fácil ou mais difícil, tecnicamente isso não faria grande diferença na nota. Por exemplo, uma pessoa que fez a prova mais fácil não necessariamente vai ter uma nota melhor do que quem fez uma prova mais difícil. Então, em teoria, é isso que deveria acontecer no Enem. Entretanto, uma coisa que eu notei bastante nessa prova do Enem Digital é que foi uma prova que não teve muita cara de Enem. Como assim? Foi uma prova bastante conteudista, de basicamente você ler, lembrar o conceito, o conteúdo e responder, sem muita interpretação. Então, o Enem, você já percebia que havia essa movimentação para um sentido mais conteudista e menos interpretativo, por assim dizer. Isso aconteceu na prova em papel, entretanto, essa prova isso ficou muito evidente. Digamos que essa prova ela quase que foi completamente conteudista ali, com uma outra exceção, são poucas as exceções. Eu considero isso meio estranho, afinal é uma mudança de estilo muito brusca, mesmo se comparado com a prova que foi aplicada em papel no mesmo ano. Então eu achei um pouco estranho nesse sentido, beleza? O estilo da questão foi bem diferente do que vinha acontecendo. A correção que nós faremos aqui adota a numeração da prova azul, mas caso você esteja conferindo a correção dessa prova usando outra prova de outra cor, vocês podem conferir na descrição do vídeo que eu faço a correspondência entre os números das questões da prova azul com as outras questões, certo? Vamos começar a correção? Questão 94. Essa questão ela fala de um dos fenômenos mais importantes aqui, descobertos na ciência moderna, que é a questão do efeito fotoelétrico. Ele fala para nós uma das aplicações desse efeito fotoelétrico, que são as células fotovoltaicas, aquelas que utilizadas na fabricação de painel solar, né, que converte a energia solar, a luz do sol, em energia elétrica. Fala, né, que esse fenômeno pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores, só que a pergunta mesmo vem na última frase, que diz: na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, é... Então, o que nós temos que saber aqui é o que é esse tal de efeito fotoelétrico. É uma questão bem conteudista, né? Você sabe o que é o efeito fotoelétrico, você responde a questão. E esse fenômeno ele funciona da seguinte maneira: ele foi descoberto aí principalmente com metais, então a gente pega uma plaquinha de metal e a gente vai jogar luz nessa plaquinha de metal. Então a gente vai fornecer a ela energia, né, na forma de luz. Dependendo da frequência dessa luz que nós estamos jogando, ela é capaz de retirar elétrons desse metal.
Tá? Então, o jogar luz e fazer com que o metal perca elétron é um fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico. Bem, para que isso aconteça, o metal ele tem que absorver a energia proveniente da luz. Energia proveniente da luz, pessoal, a gente fala que é energia proveniente de fótons. Fótons é uma partícula sem massa aí que constitui a luz, certo? Então, o metal ele vai ter que absorver fótons e depois, como eu acabei de explicar para vocês, né, ele vai perder, ele vai emitir elétrons. Então, aqui nós vamos fechar a nossa questão na alternativa A. Um conceito, então, de física moderna, tá? Muito importante aí no estudo da química. Fechamos, então, questão 94. Questão 96, uma questão que fala a respeito, então, do cultivo de células animais, né? Você manter células animais em laboratório é extremamente importante aí para se fazer pesquisas, né? Entre elas, por exemplo, desenvolver medicamentos, como o próprio texto diz. E ele fala que, na verdade, essa técnica ela só foi se popularizar mesmo a partir de 1950, né? A partir dessa década, porque esse cara aqui, Harry Eagle, definiu quais eram os nutrientes necessários para você manter vivo essa cultura de células animais. E aqui nós temos uma tabelinha com todos os nutrientes necessários. E a pergunta é, qual componente garante o suprimento energético para essas células? Então, a gente sabe que tudo que está ali, ó, nessa tabela aqui é importante. Entretanto, de tudo isso aqui, quem que vai ser responsável por nos dar energia? Bem, a gente estuda na biologia e também na química, né, que os nutrientes necessários por nos dar energia são os carboidratos e os lipídios, tá? Que são dois tipos de nutrientes aí que não aparecem na tabela. Mas olhando as alternativas, primeira opção, água. Água não é importante aí, não para energia, né? Ela é um solvente, ela vai dissolver nutrientes, ela vai transportar material, mas ela não fornece energia. Vitaminas, que é um nutriente para manter a regulação, o bom funcionamento das células, mas também não é utilizado como fonte de energia. No item C, ele fala então a respeito de fonte de carbono. Bem, carboidrato e lipídio são moléculas orgânicas com bastante carbonos, né? Então, a gente pode considerar aqui a alternativa C. Vamos dar uma olhada se as outras são melhores? Indicadores de pH. Isso aqui não vai ser nem utilizado pela célula em si. Isso aqui é só para a gente saber se o meio na qual nós estamos cultivando a célula está com um pH adequado, né? Porque qualquer alteração do pH aí você pode matar as suas células. Então, esses indicadores eles não vão ser consumidos pela célula em si. Eles são utilizados como um controle para você saber se a sua cultura está em ordem, se não tem nenhum problema nela. E elementos inorgânicos, que são os sais minerais, eles vão ter outras funções que não também de suprimento energético fornecido por essas duas moléculas orgânicas. Então, a gente fecha aqui a questão 96 na alternativa C. Questão 97. Essa questão 97, ela fala para nós sobre as populares pilhas de zinco e carbono. Ele traz para a gente quais são os componentes dessa pilha, o invólucro, que seria a cobertura de aço, um ânodo contendo aí zinco metálico, um cátodo contendo grafita e os eletrólitos, né, que pode ser essas substâncias aqui. Eletrólito aí, para quem lembra de pilha, são as substâncias utilizadas como ponte de salina, tá? Que serve para manter o equilíbrio de cargas elétricas no funcionamento da pilha. Ele vai falar para nós sobre o processo de reciclagem dessa pilha, que o ponto de partida é a moagem, você vai triturar a pilha, e na sequência você vai separar o aço, né? Você vai tirar o material que seria o invólucro dessa pilha. E ele quer saber que processo aplicado à pilha moída permite obter essa separação. Essa separação foi a última citada aqui, que é a separação do aço. Bem, o aço, como a própria questão diz, né, é uma liga de ferro com carbono. E o que a gente tem que lembrar, pessoal? Ferro é um material que é atraído por ímã, ao contrário dos outros componentes da pilha, que é o zinco, a grafita, né, que é um material de carbono,
os eletrólitos aqui, ó, que são esses sais, óxidos ou hidróxidos, que não são substâncias atraídas aí por ímã. Enfim, a única substância de todas essas que foram citadas que é atraída por ímã, naturalmente, é o ferro. Então, a gente vai fechar aqui a questão 97 na alternativa B, que seria uma boa técnica para você separar o aço dos demais componentes dessa pilha. Fechamos, então. Questão 98. A questão 98 traz como contexto para a gente o fenômeno conhecido como ventos solares, e quem não sabe, a própria questão explica para nós que são feixes de partículas carregadas enviadas aí pelo Sol até o planeta Terra. A questão, então, ela explica algumas consequências desses ventos solares, né, que provoca nos polos a tal das auroras, que é aquele fenômeno em que o céu fica brilhando de várias cores diferentes, e também tem efeitos como interferir na telecomunicação, no tráfego aéreo e na transmissão de energia elétrica. E aí a pergunta feita é, esses efeitos são minimizados na Terra pela ação do quê? Então, o que diminui os efeitos desses ventos solares, que são dessas partículas carregadas? A opção A, eu considero que é uma opção relativamente boa, que é a ionosfera, uma camada da atmosfera que contém íons, partículas eletricamente carregadas. Bem, se a ionosfera tem partículas carregadas e os ventos solares são partículas carregadas, vai haver de fato uma interferência, o que existe. Mas a ionosfera, ela não é o principal responsável por você minimizar os efeitos. Apesar então de haver uma interação entre a ionosfera e os ventos solares, essa aqui não é a melhor opção. Na alternativa B, ele fala a respeito do campo geomagnético, né, do fato da Terra, de certa forma, comportar-se como um ímã, né, gerando um campo magnético ao seu redor. E como a gente estuda na física, objetos que estejam eletricamente carregados, né, partículas carregadas, elas interagem com o campo magnético. E aí, esse campo magnético que de fato acaba funcionando como um escudo para a Terra, sendo dentre as duas opções aqui, a alternativa B a melhor delas, ok? A camada de ozônio, como a gente costuma estudar no ensino médio, ela é um filtro muito bom para radiação ultravioleta, né, que é uma onda eletromagnética, não são partículas carregadas. A alternativa D, o campo gravitacional tem pouquíssima influência, né, e na verdade a influência seria de atrair esses ventos solares e não de minimizar o efeito. E a atmosfera, que acaba sendo um termo muito genérico, ela também tem várias camadas aí, ela tem uma pequena influência, mas não é o principal protetor. Então essa aqui é uma questão que eu considero conceitualmente até complicada, mas a gente fica na resposta da alternativa B. Questão 101. Questão 101 é uma questão que fala a respeito então dos feromônios, que são moléculas químicas utilizadas aí pelos insetos para se comunicarem. Ele explica para nós que essas moléculas normalmente não é utilizada na agricultura no lugar de pesticidas, porque você extrair feromônio de insetos não vale muito a pena, afinal a quantidade de feromônios presente na glândula de um inseto é muito pequena, então dificilmente você vai ter uma quantidade significativa aí capaz de ser usado na agricultura. E ele fala então que uma das maneiras de solucionar esse problema seria você fabricar no laboratório o próprio feromônio ou um isômero que apresenta a mesma atividade. Então, ao invés de você obter essa molécula do inseto em si, você poderia fabricar ela em laboratório. E aqui vem a parte que interessa da questão. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio. Então, esse composto aqui, ó, é um feromônio, certo? E que seu tautômero seja um potencial substituto. Então, o segredo da questão está aqui, ó. O substituto dele é o tautômero dele. E aí, com base na estrutura química desse feromônio, quem que é seu potencial substituto? A gente vai ter que lembrar nessa questão o que significa tautomeria. Tautomeria vem da isomeria plana, tá? É um caso especial aí de isomeria plana, que é quando a gente tem um enol. Enol, então, é uma molécula que você tem a hidroxila, o OH ligado a um carbono que faz dupla, e essa molécula ela naturalmente converte-se em uma carbonila, que é C-O. Tá? Então é um tipo de isomeria dinâmica.
Você tem funções diferentes, só que uma molécula consegue se transformar na outra. Então, a tautomeria, ela transforma o enol em carbonila. Lembrando que carbonila pode ser um aldeído, se tiver na ponta, ou pode ser uma cetona. E aí, se nós olharmos aqui, o nosso ferormônio é um aldeído, certo? Então, o nosso tautômero vai ter que ser um enol correspondente a esse aldeído aqui. Certo? Enol, então, é OH ligado a um carbono que faça dupla ligação. As únicas alternativas, então, que nós temos um OH é a alternativa D e a C. Entretanto, na alternativa D, esse OH aqui, ó, ele está ligado a um carbono que não faz dupla ligação. Tá? A molécula D ela tem uma dupla ligação, só que os carbonos envolvidos na dupla, que são esses dois aqui, ó, nenhum deles tem um OH. Enquanto na alternativa C, o carbono que está ligado ao OH, de fato, faz a dupla ligação. Então, dentre as opções aqui, a única que é um enol, tá, seria a alternativa C. Outra coisa que nós podemos fazer, que seria importante para conferir, é ver se de fato essas moléculas são isômeros. Então, nós teríamos que completar com o hidrogênio, né? Cada um dos carbonos aqui. Tá? Então, eu completei com o hidrogênio. Essa molécula aqui da alternativa C, ela possui, então, 3 carbonos. Ela possui 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Se nós conferirmos aqui o ferormônio original, ele também possui 3 carbonos, né? Completaríamos aqui com hidrogênio. Chegaríamos também ao valor de 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, confirma que, de fato, a opção que nós marcamos, a alternativa C, é isômero do nosso ferormônio original. Fechamos questão 101. Questão 104. Questão 104 é, digamos, um contexto clássico do Enem, que é você trabalhar com a quantidade de CO2 emitida por um veículo que está queimando um combustível orgânico. E ele pede para a gente, vou ler aqui direto a pergunta, tá? Qual que é a diferença de emissão de CO2 do carro desse fabricante, citado no texto, em relação ao limite estabelecido pela União Europeia, que também vai estar presente no texto. Então, a gente vai fazer a comparação, né, entre a quantidade de CO2 emitida pelo carro e o limite, e aí depois de feita essa comparação, a gente vai marcar a resposta. Para que eu tenha espaço de resolver essa questão, que é uma questão de conta, eu diminuí aqui a letra e tirei as alternativas, depois a gente marca, né? E vamos pegar quais são as informações úteis e importantes para a gente. Aqui nós temos, então, o limite estabelecido pela União Europeia, tá? Que é de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado, ok? E em relação ao nosso veículo, ele é movido, então, a gasolina, que é o octano, tá? O C8H18, e ele pede para a gente considerar na cidade um consumo médio diário de 10 km litro a menos 1, 10 km por litro de gasolina, ok? Sabendo que a densidade da gasolina é essa aqui, ó, 0,70 kg por litro. E o que nós faremos aqui? Então, a gente sabe que o consumo é de 10 km a cada 1 litro de combustível consumido. E a densidade do combustível é de 0,70 kg por litro a cada 1 litro. Então, a gente sabe que 1 litro de combustível possui essa massa aqui, ó, de 0,70 ou 0,7 kg. Tá? E com essa massa aqui, eu sou capaz de rodar 10 km. Lembrando que o limite estabelecido pela União Europeia é a cada 1 km. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é dividir por 10, né, para saber qual que vai ser a massa de combustível consumida quando eu andar 1 km. E aí, fazendo essa conta, eu chego à conclusão, então, de que a quantidade consumida de combustível é de 0,07 kg, ok? Ou, já convertendo aqui, ó, para gramas, a gente sabe então que iremos consumir 70 gramas de combustível para rodar 1 km. Entretanto, o limite estabelecido pela União Europeia, ele não diz a respeito à quantidade de combustível, e sim a respeito da quantidade de CO2. Então, eu vou ter que ver o combustível que nós temos é a gasolina, C8H18. Bem,
Quando eu estou queimando gasolina, eu estou fazendo a combustão completa dela com gás oxigênio. Como é um combustível orgânico, eu terei como produtos gás carbônico e água. Temos que balancear essa reação. Nós temos 8 carbonos antes da seta, 1 depois, então vou colocar o 8 aqui para acertar o carbono. Nós temos 18 hidrogênios antes da seta, 2 depois. Se eu colocar o 9 aqui, acerta, né? 9 vezes 2, 18. E o oxigênio, 2 antes da seta. Depois da seta, nos produtos, nós temos 16 por conta do CO2 e 9 por conta da água. 16 mais 9 dá 25, tá? Para a gente acertar 25 depois da seta, para que eu tenha 25 antes, eu vou utilizar uma fração aqui, ó, 25 sobre 2. Essa é a reação de combustão da gasolina. Uma reação que diz para mim, ó, a cada 1 mol que eu consumir de gasolina, eu irei produzir 8 mols de gás carbônico. Mas a gente tem que lembrar que essa questão ela está trabalhando com massa. Quanto que pesa 1 mol de gasolina? O próprio exercício disse para a gente, tá? É uma informação que está presente aqui, ó. A massa molar do octano é de 114 gramas por mol. Então, vamos colocar isso aqui, ó. 1 mol são 114 gramas de gasolina consumida. E o CO2? Eu vou produzir 8 mols de CO2. O exercício também forneceu para a gente, ó, a massa molar de CO2, que é 44 gramas por mol. Lembrando que nesse caso aqui eu tenho 8 mols, então eu teria que fazer 8 vezes 44. 8 vezes 44 dá 352 gramas. E aqui eu descobri uma relação que vai ser bem útil para a gente. Se eu consumir 114 gramas de gasolina, eu irei produzir 352 gramas de CO2. Para a gente descobrir se está no limite ou não, a gente vai comparar então a massa de combustível consumida, ou seja, a massa de gasolina, com a massa de CO2. A equação diz para a gente então que a cada 114 gramas de gasolina iremos produzir 352 gramas de CO2. Entretanto, lá no começo do exercício, a gente sabe que para rodar 1 km, a gente consome 70 gramas de gasolina. Quanto de CO2 isso vai produzir? Agora é só a gente fazer essa conta aqui. Nós chegamos então, ó, que esse carro aqui, quando ele rodar 1 km, ele irá produzir 216,14 gramas de CO2. Um valor acima, bem acima do limite, que era de 130 gramas de CO2 por quilômetro. Tá? Então a gente já sabe que o valor está acima do limite. Para respondermos a questão, a gente precisa saber quanto acima do limite. Então, vou resolver uma última regra de 3 aqui, ó, comparando qual era a massa, tá? E estabelecendo uma porcentagem. Bem, o nosso limite era de 130 gramas. Então, esse limite a gente vai estabelecer como padrão de ser 100%. No exercício, a gente descobriu que nós, na verdade, iremos produzir 216,14. Tá? Esse valor que eu estou produzindo de CO2, ele vai corresponder, então, a quantos por cento? Resolvendo essa conta aqui, nós chegaremos então à nossa resposta. Então, ó, o nosso combustível consumido é 166,26% do limite. Ou seja, está 66%, né, 66,26% acima do limite permitido, logo, nossa resposta é a alternativa E. Questão 110. Questão 110 traz um assunto que é bem recorrente em questões de vestibulares, que é a correção do pH de solo aí para agricultura, antes de você fazer uma plantação. Entretanto, ela tem uma pequena diferença do que costuma aparecer nas provas, que normalmente a gente fala dessa técnica para corrigir o solo que esteja ácido. Tá? Só que nesse exercício, o solo ele não se encontra ácido, ele se encontra básico. E aí, como que a gente vai resolver? Se o solo se encontra básico, nós teremos que usar umas substâncias com características ácidas para corrigir. E nós temos, então,
as nossas 5 opções, tá? A maioria delas sais. Temos a opção D, que é uma base, é um hidróxido, inclusive eu já vou descartar, né? Afinal, se o solo está básico, eu preciso usar alguma substância com característica ácida, não é o caso do hidróxido de sódio. E aqui então a gente vai ter que utilizar os conceitos de hidrólise salina para saber qual desses sais tem características de ser ácido. Começando pela alternativa A, nós temos um sal formado pelo cátion sódio Na+, e pelo ânion acetato, tá? Esse cátion, pessoal, ele vem de uma base forte, que é o NaOH. Então vamos colocar aqui, ó, ele vem de uma base forte, enquanto o ânion ele vem do ácido acético, um ácido orgânico, que é um ácido fraco. E aí, quando nós temos um sal com essas características, né, acaba sendo um sal com características de base, um sal básico. Então, não é a alternativa A, né? Afinal, eu não vou corrigir um solo básico usando umas substâncias com características básicas. Entretanto, na alternativa B, nós temos o cátion amônio, que vem de uma base fraca, né? O NH4OH é uma base fraca. E nós temos o cátion, o ânion cloreto, né? Que vem do HCl. O HCl, que é um ácido forte. E aí, nesse caso aqui, né? A mistura de um cátion de base fraca com o ânion de um ácido forte, nós temos um sal com características ácidas, né? Então, nós temos um sal ácido. Opa, esse sal aqui é bom então, né? Vamos fechar aqui o exercício na alternativa B. Vamos conferir por que não a alternativa C e a alternativa E. Bem, na alternativa C, nós temos o cátion Na+, que nós já discutimos, vem de uma base forte, e nós temos o ânion Br-, que vem então do HBr, que é um ácido forte, certo? Então, só para ficar mais fácil de analisar aqui, ó, vou colocar o NaOH. E quando isso acontece, de nós temos o cátion e o ânion proveniente aí de base ácido forte, você tem um sal neutro, um sal que não altera o pH. Então, ele não vai servir para fazer a correção. E é o mesmo problema que acontece no item E. O item E, o cátion é o K+, né, que vem do KOH, que é uma base forte, que junto com o cloreto, que nós já discutimos, com Cl-, que vem do HCl, que é um ácido forte, acaba caindo na mesma situação do item C, né? O cátion proveniente de uma base forte, o ânion proveniente de um ácido forte, e quando isso acontece, nós temos um sal neutro, ou seja, a alternativa E também não serve. Com isso, então, fechamos a questão 110. Questão 103, então, fala a respeito de plásticos, um dos principais resíduos sólidos aí, que muitas vezes a gente não consegue dar o destino adequado depois de uso, né? Mas ele fala que uma das alternativas aí para você dar a destinação correta aos plásticos é a reciclagem. E depois ele fala que a reciclagem passa por várias etapas e ele traz para nós uma lista de etapas aqui, ó, no fim do texto, certo? Que está envolvido na reciclagem, então, do plástico. E a pergunta é: quais das etapas citadas no processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? O que a gente vai entender por essa palavra método químico? Bem, método químico vai ser uma transformação química, um processo na qual você vai formar novas substâncias, diferente de um método físico, uma transformação física, né, na qual você não tem a formação de novas substâncias, você está só talvez mudando o formato, né, o tamanho da sua substância, mas continua tendo a mesma. Então, o que a gente vai ter que saber nessa questão? Basicamente, a gente vai discutir os significados aqui dessas palavras. Então, na alternativa A, a primeira palavra que traz para nós é hidrólise. Essa palavra aqui, ó, lise vem de quebra e hidro vem de água. Então, você vai quebrar alguma substância, alguma molécula utilizando água. Isso é uma reação química, tá? A molécula de água vai quebrar outras moléculas ali que estão presentes. Então, isso ok.
E a pirólise, como a gente já discutiu, lise é quebra, o piro vem de calor, vem de fogo. Então você vai usar o aquecimento para quebrar a estrutura aí de algumas moléculas. Como você está quebrando a molécula, você está formando novas substâncias. Isso aqui também é um método químico. A gente vai fechar na alternativa A. Vamos ver por que as outras não? Por exemplo, na alternativa B, ele fala a respeito de secagem. Pessoal, secar é você retirar moléculas de água ali que estão misturadas na substância. Tá? Não são moléculas de água que reagiram, são moléculas de água que estão misturadas que você retira. Tá? Mas a substância ela continua sendo a mesma. A secagem é um processo físico. Tá? Você só está separando moléculas de água do resto ali da sua substância. Item C, moagem. Pessoal, moagem é um processo aí de você triturar, você moer. Tá? Que é um processo que você não forma novas substâncias. Você só pega a substância que você tem e quebra em pedacinhos menores, mas continua sendo a mesma substância. Assim como lavar, né, misturar com água e retirar resíduos que tenha lá, também não é uma reação química. Você só está tirando, separando os resíduos que estão presentes no plástico. Tá? Então, na alternativa C, nenhuma das duas. Separação, aliás, nós já discutimos isso, né? Separação, você pega substâncias que estão misturadas e separa, mas continua sendo a mesma substância. Não. Hidrólise nós já discutimos, secagem também. E o aquecimento, a gente vai olhar aqui no texto que ele fala que é fusão, é você passar uma substância do estado sólido para o estado líquido. Isso é uma transformação física. E uma transformação física não envolve aí a formação de novas substâncias. Então, vamos descartar o aquecimento, mas já podíamos descartar também por conta da secagem. Então, de fato, a única alternativa, né, que nós tínhamos somente processos químicos era a alternativa A. Fechamos a questão 113. Questão 114. Questão 114 fala sobre o controle de qualidade do leite usando um indicador conhecido como azul de bromofenol. E aí, se você for lendo o texto, você vai achar diversas cores aí conforme cada situação. Por exemplo, quando você tem agente oxidante, o indicador ele acaba mantendo a cor característica do leite. Agora, se você tiver substâncias redutoras, você vai acabar dando uma cor verde. Se você diminuir o pH, você tornaria o indicador amarelo, né? Agora, em pH mais elevado, você deixaria ele na cor violeta e no meio neutro você deixaria ele azul. Então, eu destaquei aqui para vocês o fato de o texto trazer as 5 opções aqui para a gente, tá? E o que a gente vai ter que descobrir? Agora que vai vir a frase primordial aqui, ó. Considere que um lote industrial do leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Então, de todas as possíveis alterações, a que nós temos nesse caso aqui é a soda cáustica, a adição de uma base. A adição de uma base, ela vai alterar o pH para cima, né? Ela vai deixar o pH alto, o pH básico. E onde que isso acontece? Ó, a frase está aqui, ó, em pH mais elevado, o indicador adquire a cor violeta. Com isso, então, a gente vai fechar a nossa questão na alternativa C. O segredo aqui era identificar de todas as possíveis adulterações, qual que era essa aqui, né? De tornar o pH mais elevado. Fechamos questão 114. Questão 114 fala sobre a ingestão de ferro na nossa alimentação. Tá? E ele fala que normalmente quando a gente ingere ferro, quando a gente obtém ferro pela alimentação, a gente tem nessa forma aqui, ó, que é o ferro mais 3. E bem, nesse caso aqui vai ser necessário um agente auxiliar, no caso ácido ascórbico, a vitamina C, que vai fazer essa reação que nós estamos vendo aqui embaixo, ó, tá? A reação da vitamina C com o ferro 3+. E aí ele quer saber, a ação do ácido ascórbico ocorre por meio de que tipo de reação? Basicamente é isso que nós vamos ter que descobrir. É uma questão bem rápida, se você perceber o que está acontecendo, que é o seguinte, olha só, aqui nós temos o ferro mais 3, né? E aqui, ó, nós temos o ferro mais 2. Ou então, se está mudando o óxido do ferro, é uma reação de oxirredução. O ferro ele está sendo reduzido, ok? Se o ferro está reduzindo, nós vamos ter alguma substância que estaria oxidando. No caso, a substância que estaria oxidando seria o ácido ascórbico. Isso aqui era mais que o suficiente para resolver a questão.
mas caso vocês estejam curiosos de saber onde que ocorreu a oxidação, ela vai ocorrer nesses dois carbonos aqui, ó. O NOx desse carbono é o seguinte: os dois carbonos eles fazem as mesmas ligações, 3 ligações com outro carbono e uma com oxigênio. As ligações com outros carbonos não alteram o NOx, é zero. As ligações com oxigênio, o oxigênio fica negativo, o carbono fica positivo. Então, esses dois carbonos aqui, ó, eles têm NOx mais 1 antes, tá? Depois da transformação, das 4 ligações, 2 são com carbonos, tá? Que a gente não dá NOx, é zero, e 2 são com oxigênio. Como o oxigênio ele puxa mais o elétron, ele pega as cargas negativas, o carbono fica positivo, então esses dois carbonos aqui passam a ter NOx mais 2. E aí, ó, notem, eles saíram de NOx mais 1 para NOx mais 2, confirma que eles oxidou. Mas essa última etapa que eu fiz de verde aqui era mais curiosidade. Bastava você olhar para o ferro e responder a questão. Fechamos questão 120. Questão 121 fala então de uma empresa aí que quer atestar a qualidade do óxido de silício que comprou, né? E para isso ela vai pegar então o material que ela comprou e vai esquentá-lo até passar por sua completa fusão e ebulição, ou seja, vai passar do sólido para o líquido, depois do líquido para o gasoso, e vai montar um gráfico a partir desse aquecimento. E ele fala que então, após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Tá? Então, a gente vai ter que procurar aqui o gráfico de uma substância pura. Nós temos a temperatura de fusão e ebulição do óxido de silício e qual vai ser o gráfico obtido. Aqui a gente vai ter que lembrar um conceito aí que normalmente a gente vê lá nas nossas primeiras aulas de química. Quando a substância é pura e ela passa por uma mudança de estado físico, tá? Por exemplo, quando ela passa do sólido para o líquido, a fusão, tá? Nesse processo, a temperatura ela fica constante até que todo sólido vire líquido, até que todo sólido derreta. Isso se eu estiver falando de uma substância pura. Isso também acontece na ebulição, quando eu estou passando do líquido para o gasoso. Enquanto não evaporar tudo, a temperatura fica constante. Nas misturas isso não acontece, né? A substância começa a derreter, começa a passar do sólido para o líquido, mas a temperatura ela continua sendo alterada. E como que a gente vai identificar isso graficamente? Olha só, o gráfico da alternativa A. Quando a gente chega na temperatura de fusão, que é de 1600, note que a temperatura ela continua subindo, indicando que isso aqui é uma mistura. Vou descartar, tá? A alternativa B. A alternativa B, ela tá ok, só que ela tem um pequeno probleminha. A gente já começa no 1600, com a temperatura subindo. Então, a gente entende ó, que a gente já começa com a substância líquida, tá? Chega na temperatura de ebulição, aí eu tenho o líquido virando gasoso, que é o que a gente observa aqui, com a temperatura constante. É um bom sinal aí para saber que é uma substância pura, mas é insuficiente, tá? Para a gente conferir se de fato é pura, a gente não pode só fazer uma mudança de estado físico, como acontece no gráfico B, tá? Aqui no caso é a ebulição, a gente tem que fazer as duas para conferir, né? Senão a gente não sabe se é uma substância eutética ou azeotrópica. Então a alternativa B ela não estaria errada, só que ela é insuficiente. Vamos dar uma olhada nas outras? Na alternativa C, ó, nós temos o mesmo problema da A, chegou na temperatura de fusão e você continua subindo a temperatura mesmo na mudança de estado físico. Já a alternativa D, ela é perfeita o gráfico de uma substância pura. Ó. Nós temos as duas passagens aqui ó, de estado físico, a fusão e a ebulição, as duas ocorrendo a temperaturas constantes. Então, de fato, isso aqui é o gráfico de uma substância pura. Enquanto na alternativa E, ó, nós temos até que a fusão ocorreu numa temperatura constante. Entretanto, a ebulição não. Então, isso aqui é uma mistura exeutrópica e não é uma substância pura. Certo? Fechamos, então, questão 121. Questão 122. Questão 122, ela fala a respeito da importância da rotação de cultura, que seria você plantar coisas diferentes no mesmo solo, né? Não ficar sempre plantando a mesma coisa, porque vai trazer diversos benefícios, entre eles um que vai facilitar, que é o processo de fixação biológica do nitrogênio.
Então, uma questão que a gente vai trabalhar a respeito do ciclo do nitrogênio, porque ele fala para nós, nesse processo biológico, ocorre a transformação de. O que acontece? Nitrogênio é uma substância importante aí para todo ser vivo. Então, todo ser vivo precisa de nitrogênio de alguma maneira. É um átomo extremamente abundante na natureza, um elemento químico muito abundante, só que o problema é que a maior parte do nitrogênio presente na natureza está na forma de N2, né, com NOx zero, que é uma substância muito pouco reativa. Tá? E a maioria dos seres vivos não consegue aproveitar o nitrogênio nessa forma aqui de N2. Quem consegue fazer isso são algumas bactérias e alguns fungos. Tá? Eles conseguem, então, reagir o gás nitrogênio presente em outras formas do nitrogênio que sejam mais reativas, com NOx diferente de zero. Tá? E aí essas formas mais reativas do nitrogênio conseguem ser absorvidas aí pelas plantas para depois entrar na cadeia alimentar de todos os seres vivos. E qual que é a alternativa que fala a respeito disso, né, que mostra isso? É a alternativa A, na qual nós estamos transformando o nitrogênio, que a gente diz inativo, né, que está presente na atmosfera, no NH3, que é uma das formas ativas do nitrogênio. E é isso, tá? Na alternativa B, nós teríamos o contrário, né, o NO3- virando N2. Não, o que a gente quer é pegar o N2, que é a maneira, o nitrogênio menos reativo, e transformar ele no nitrogênio ativo, certo? Fechamos então, questão 122. Questão 124. Pessoal, a questão 124 fala de um problema comum em objetos de prata, que é ele ficar escuro, por conta da formação dessa substância aqui, ó, na superfície, o sulfeto de prata. E aí ele traz uma solução para esse problema, né, que é você pegar o seu objeto que está escuro, mergulhar numa solução diluída e aquecida de hidróxido de sódio, contida em uma panela comum de alumínio. E a reação química que acontece é essa aqui que está sendo mostrada. E ele quer saber por que essa restauração acontece. Quem que causa, né, essa restauração? Para facilitar a nossa vida, eu tirei o texto aqui, deixei a equação. Esse processo aqui ele tem bastante cara de ser uma oxirredução e a gente vai dar uma olhada exatamente nisso. Por exemplo, o Ag2S ele é um sal, sulfeto de prata, formado pela combinação do cátion prata, Ag+, com o ânion sulfeto. Tá? Então aqui os NOx são as cargas, né? A prata é +1, o sulfeto é 2-. Aqui nós temos o alumínio na sua forma metálica, né? Sozinho, cujo NOx é 0. E o hidróxido de sódio. Pessoal, sódio da família 1, sempre que ele estiver ligado a alguém, ele vai ser +1. E tanto o oxigênio quanto o hidrogênio eles vão ter o NOx padrão deles aqui, que é -2 e +1. Isso são os NOx antes da reação. Depois da reação, nós temos a prata sozinha, prata metálica, cujo NOx é 0. E aqui confirma o que eu havia falado para vocês, né? Isso aqui é uma reação de oxirredução, ó. A prata, ela está indo de +1 para 0, ou seja, a prata está sofrendo uma redução. E vamos continuar procurando aqui, ó. Agora nós temos o sulfeto de sódio, né? Que nada mais é a combinação do cátion sódio, Na+, com o ânion sulfeto. Então, os NOx aqui não são difíceis, né? O sódio é +1, o sulfeto é -2. Tá? E aqui nós temos um óxido misto, né? Um composto iônico misto. Isso aqui é um pouquinho mais complicado de calcular. Bem, vamos separar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de calcular. Os NOx aqui são um padrão, mas eu vou mostrar para vocês o porquê. Tá? O sódio, isso é sem exceção, sempre que ele estiver ligado a outros elementos, o NOx dele vai ser +1, porque ele é um elemento da família 1. Né? Como eu tenho um sódio só, o total vai ser +1. O oxigênio ele costuma ser -2. Como eu tenho 2 oxigênios, a carga total aqui vai ter que ser -4, né? -2 para cada oxigênio. A soma de todas as cargas vai ter que dar 0. Para que isso aconteça, o NOx do alumínio vai ter que ser +3. Que é o esperado, né? Normalmente, quando o alumínio está ligado a alguém, ele é +3. Como eu tenho um alumínio só, é +3. Esses são os valores do NOx, então, nessa substância aqui, nesse óxido doido misto que nós temos aqui. Enquanto na água, os NOx são o padrão. E aqui a gente descobre, ó, que quem sofreu a oxidação foi o alumínio, cujo NOx variou de 0
para mais 3. Então, o NOx aumentou, ele sofreu a oxidação. E se nós olharmos, o sódio, o oxigênio e o hidrogênio, eles não mudaram o NOx em momento nenhum, nenhum enxofre. Então, foi uma reação aí que quem provocou a redução do alumínio, que era o meu objetivo? Quem provocou essa redução foi o alumínio, que foi a substância que oxidou. Tá? Então, a restauração do objeto de prata ocorre por causa do alumínio, que atua como agente redutor. Perfeito. O alumínio é a substância que oxida, então ele causa a redução da prata. Ele é o agente redutor da prata. Resposta alternativa D. Questão 125. A questão que eu considero a mais difícil da prova, é uma questão de bastante interpretação e eu considero uma interpretação relativamente avançada aí para alunos de ensino médio. Ela fala sobre o reagente conhecido como Kessler-Meyer, utilizado aí para detectar sangue por peritos criminais. Então você usa essa substância aqui no ambiente de crime para saber se havia sangue naquele ambiente, né? Ele traz então 3 reações, descreve aqui para a gente e pergunta a mudança de coloração, que vai estar citada no texto, ela é causada por quem? Então vamos dar uma olhada aqui nas reações e no texto. Ele fala que trata-se de uma solução aquosa incolor, preparada com zinco metálico e hidróxido de sódio, da reação 1, e o indicador da reação 2. Olha só, aqui na reação 2 nós temos vermelho, né, o indicador nessa condição, e incolor. E aqui o que dá para entender? Ó, ele está misturando os componentes da reação 1 com os componentes da reação 2, e ela está ficando incolor. Tá? O que está acontecendo nessa primeira etapa é o seguinte, ó, eu estou deslocando esse equilíbrio para a direita. E por que os componentes da reação 1 é importante? Porque quando tem esse H, quando a gente desloca para a direita, está ocorrendo uma redução. E na reação 1, a gente produz um forte agente redutor que é o gás hidrogênio. Então, a gente usa os componentes da reação 1 para deslocar esse equilíbrio para a direita e nós temos então a substância na forma incolor. Tanto que ele fala, ó, é uma solução aquosa incolor. Então, é isso que aconteceu até aqui. Continuando, essa solução, quando em contato com a hemoglobina contida no sangue e na presença de água oxigenada, que é o que tem aqui na reação 3, passa de incolor para vermelho. Então, aqui ó, nós vamos ter o equilíbrio sendo deslocado para a esquerda. Nós vamos ter uma oxidação. Tá? Isso vai acontecer ó, quando você tiver contato com a hemoglobina. Por quê? O que a hemoglobina faz, pessoal? A hemoglobina ó, ela é o catalisador dessa reação 3 da água oxigenada. Essa reação 3 que produz água e gás oxigênio. Gás oxigênio que é um forte agente oxidante. Então ele vai pegar o meu indicador que estava reduzido, estava incolor, e vai transformar ele na sua forma oxidada, na sua forma vermelha. Então mudou de cor, havia hemoglobina, certo? Então essa é a lógica, a hemoglobina reage com a água oxigenada e forma o forte agente oxidante capaz de transformar essa substância em vermelho. Então quem é o responsável, no fim das contas? O responsável é o gás oxigênio produzido na decomposição da água oxigenada. A alternativa D. Fechamos, então, a questão 125. Questão 126, ela fala rapidamente sobre refrigerantes, né? Sobre o fato do sabor, da fórmula que dá sabor a muitos refrigerantes serem um segredo. E aí aqui ele traz alguns compostos químicos, né? Que o pessoal especula que seja responsável aí pelo sabor de alguns refrigerantes. E aí a pergunta é, a substância presente nesse refrigerante responsável pelo seu acentuado caráter ácido, ou seja, qual dessas substâncias aqui é ácida? É basicamente essa pergunta que foi feita. E, a princípio, isso aqui parece uma questão de química orgânica, né? Porque nós temos várias fórmulas aqui de compostos orgânicos, entretanto não é, tá? Porque se nós olharmos aqui, pessoal, quando a gente fala de química orgânica, quem tem caráter ácido? Normalmente, a principal função orgânica com caráter ácido é o ácido carboxílico. Tá? E se nós olharmos aqui, nenhuma dessas substâncias tem ácido carboxílico. Por exemplo, a substância 1, nós temos um aldeído, nós temos um éter, nós temos um fenol
que tem um leve caráter ácido, mas é leve, aqui ele falou que é acentuado, então não acho que seja a substância 1. A substância 2, nós temos amida, nós temos amina, nós temos imina, tá? Mas nós não temos isso aqui, ó, que é o esperado. Na substância 3, ó, nós temos um éter, nós temos vários álcoois, também não. E a substância 4, se você prestar atenção, essa substância 4 aqui, ó, ela não é uma substância orgânica, ela não tem carbono. Aliás, a fórmula dessa substância 4, ó, nós temos 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Olha, isso aqui é o H3PO4, é o ácido fosfórico, é um ácido forte. Tá? Então, parecia uma questão de química orgânica, mas no fim das contas, a única substância não orgânica aqui é uma substância bastante ácida. Fechamos aqui, ó, na questão na alternativa D. Enquanto, novamente, ó, na alternativa E, nós temos um álcool, e álcool em compostos orgânicos não costuma ter caráter acentuado ácido. Então, nenhum composto orgânico tinha ácido carboxílico e o único composto inorgânico era um ácido forte. Fechamos na alternativa D. Questão 129, uma questão sobre um assunto raro de ser cobrado no Enem, que é uma questão sobre modelos atômicos, certo? É uma questão aí que traz para nós as ampolas de raio catódico, ou que a gente está acostumado a estudar como tubos de raio catódico, ou tubos de Crookes, que a gente vê que foi a experiência que serviu como base para o Thomson desenvolver aí seu modelo atômico. E aí ele continua com um texto que é até um pouco difícil para quem não está acostumado com essa linguagem, porque esse aqui também é um tubo diferente do que normalmente é passado em sala de aula, ele é um pouquinho mais avançado, né? Nós temos um tubo de vidro com vácuo dentro, nós temos um cátodo e um ânodo, que nem um tubo normal, que você vai ligar aqui numa diferença de potencial muito grande, gerando um feixe de luz, que a gente chama de raio catódico, só que nesse caso aqui, esse feixe de luz ele vai atravessar o ânodo e ele vai ser detectado lá na outra ponta, devido à fluorescência que ele produz, e depois, fazendo algumas medidas, vai descobrir que a razão entre a carga e a massa dessa partícula aqui que está constituindo o raio catódico, né, que você pode calcular aí, devido ao desvio que ele sofre, é a mesma, independente do material, né, que constitui o cátodo ou ânodo. Então é um texto relativamente complexo, mas a pergunta é, essa radiação invisível detectada na ampolas é constituída por quê? Essa radiação, que são os raios catódicos, é feita por quê? Quem lembra bem dos modelos de Thomson, tá? Essa experiência serviu como base para ele descobrir a existência de uma partícula conhecida como elétron, uma partícula de carga negativa que fazia parte ali da constituição do átomo. E a partir então dessa descoberta do elétron, né, a gente deixou de ver o átomo como a menor partícula constituinte da matéria. A gente descobriu algo ainda menor, que era o elétron. Tá? Isso aqui então é do modelo de Thomson. Se você lembrasse que os tubos de raio catódico serviu para isso, por mais complicado que fosse o texto, você conseguiria chegar então na alternativa D. Questão 131, uma questão que é mais de biologia, fala a respeito da produção de iogurte, tá? Que está esquematizado aqui embaixo, e ele fala que em uma das etapas ocorre a mudança da consistência característica do leite, de líquido para gel. Então, uma coisa que acho que você já deve ter percebido, né? O iogurte ele é mais viscoso, ele é um líquido mais grosso do que o leite, e ele quer saber em que etapa que isso acontece, beleza? Então, nós temos o leite, a gente adiciona açúcar, faz a pasteurização, que é o processo de você esquentar e esfriar o leite rapidamente, adiciona leite em pó, depois faz o resfriamento e aí adiciona o fermento lático. Pessoal, esse fermento lático ele vai fazer algumas reações químicas no leite, produzindo uma substância que vai provocar um processo que a gente conhece como coagulação, tá? É um processo semelhante, por exemplo, que acontece com o sangue, né? O que é coagular? Você forma ali uma resina, alguma substância sólida, tá? Que vai evitar, por exemplo, o sangue de ficar escorrendo para sempre. O sangue ele vai coagular. No caso aqui do iogurte, você vai formar algumas substâncias sólidas, assim, que vão ficar espalhadas, né? Que vão deixar a substância com aquela característica grossa, tá? Isso aqui vai formar o que na química a gente conhece como colóide,
Lembra quando a gente fala sobre dispersões, que são mistura de substâncias, tá? No caso aqui, a coagulação ele vai formar algumas substâncias relativamente grandes que vão ficar espalhadas no leite do iogurte, tá? Essas substâncias são grandes o suficiente para que não seja uma solução, seja algo que a gente conhece como colóide, tá? E aí o colóide ele vai ter um aspecto, né, um pouco diferente do líquido normal, de uma solução normal. Por isso que o leite ele vai acabar ficando mais viscoso, certo? E isso então ele está ocorrendo, essa questão acaba ficando um pouco mais confusa, mas a gente diria que está ocorrendo aqui entre a etapa 2 e 3. E para finalizar, exercício 132 fala então sobre pilhas recarregáveis, né, que são pilhas, são materiais aí que funcionam como pilha normal, a reação espontânea, mas também pode funcionar aí como uma célula eletrolítica, que você pode fazer o processo de eletrólise quando você está recarregando, que é a reação ao contrário. E aí ele diz então que nós temos uma pilha formada por níquel e cádmio e o carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. E aí ele comenta que quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será seu custo. E aí ele deu então aqui as reações de oxirredução do níquel e do cádmio e ele pergunta para nós, teoricamente, para que o carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, qual vai ser a diferença de potencial mínima que ele deve gerar? Essa pilha aqui, ela pode gerar uma diferença de potencial por uma forma bem simples, tá? A fórmula para a gente calcular a DDP de uma pilha é você pegar o potencial maior menos o potencial menor. E aí, substituindo os valores que foram fornecidos aqui, o valor maior é o do níquel, que é menos 0,230. Menos o valor menor, que é o do cádmio, né? Como são dois números negativos, quem está mais longe do zero é o menor. Então, menos 0,402. Aí aqui o menos com menos vai ficar mais. E nós chegaríamos então que a diferença de potencial dessa pilha é de 0,172 volts. Tá? Isso é o que a pilha gera. E no processo contrário, na eletrólise? Bem, pessoal, a eletrólise, no mínimo, vai ter que igualar a diferença de potencial da pilha, tá? Dificilmente você consegue fazer uma eletrólise usando exatamente a diferença de potencial da pilha, mas esse é o valor mínimo, beleza? Você poderia usar valores maiores, mas em hipótese nenhuma você poderia usar valores menores. Entretanto, ele quer o valor teórico, né? Como eu comentei com vocês, que ao mesmo tempo seria eficiente, que eu conseguiria recarregar a pilha ao menor preço. Lembrando que quanto maior a DDP, maior o preço. Então a gente vai gerar de fato o valor mínimo que a gente calculou, que é o valor que está presente então na alternativa B. Com isso então fechamos a correção da nossa prova. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal e até a próxima.